Aqui eu fiz o mesmo tipo de acabamento. E se você for observar, olha como que tá essa pintura. Você não vê linhas de impressão aparentes. Se você, assim como eu, sofre com as famosas linhas de impressão nas suas peças de impressão 3D, nos seus action figures mais particularmente, no vídeo de hoje eu vou resolver com esse problema para você. Eu descobri um produto que eu comecei a utilizar recentemente e ele dá um ótimo resultado para a gente conseguir eliminar as linhas de impressão das nossas peças de impressão 3D. Como você pode ver aqui, eu estou segurando essa cabeça do Homem de Ferro, que é uma pintura metalizada que eu fiz, e eu fiz essa pintura em cima desse produto que eu passei aqui no busto do Homem de Ferro, que inclusive é um vídeo que eu vou trazer futuramente aqui para o canal, mostrando como que foi que eu fiz essa peça aqui. Ela é toda feita em PLA e, como você pode observar, quase não dá para perceber as linhas de impressão. Obviamente, se você fizer um trabalho muito minucioso, você consegue eliminar praticamente 100%, mas se você não fizer um trabalho tão minucioso assim, você não vai conseguir eliminar 100% das linhas de impressão, mas é possível ter um resultado muito satisfatório. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de impressão 3D, pintura de colecionáveis, já deixa aquele likezão e, sem enrolação, bora pro vídeo. Pra gente fazer o nosso procedimento aqui, eu imprimi essas duas cabeças do Homem de Ferro, que é exatamente igual a essa aqui que já está pronta, que eu mostrei ali no início do vídeo. E em uma das cabeças eu vou aplicar o produto, que já vou te mostrar, e na outra eu não vou aplicar. A gente vai fazer o mesmo procedimento de lixar a peça, e sim, a gente vai precisar lixar nossas peças. Infelizmente deu problema ali no vídeo e ele parou de gravar, o celular parou de gravar. Então eu já tinha lixado uma das peças aqui, não 100%, e acabou que o processo aqui eu meio que já fiz uma parte, mas não tem problema, isso não vai impactar aqui no tutorial, você vai conseguir aprender bem tranquilo, beleza? Então, numa das cabeças eu vou passar o produto, e na outra eu vou simplesmente só lixar e aplicar o primer, e você vai ver como que vai ficar, e a gente vai poder comparar depois as duas, beleza? Tá bom! Então, o produto que eu vou utilizar pra gente eliminar as linhas de impressão é esse carinha aqui chamado Top Coat. Ele é um produto muito fácil de encontrar aí onde você mora. Se tem algum salão de beleza na sua cidade, provavelmente você vai encontrar esse produto em alguma dessas lojinhas da China, que vende esses monte de coisa de produto para salão de beleza de mulher, né, onde faz unha e tal. Porque esse produto aqui, ele é um produto utilizado para dar acabamento em unhas de gel. Ele é uma espécie de resina que, quando você passa ela na peça e depois você coloca uma luz UV em cima, ela endurece. Então, isso aqui é uma ótima opção para você conseguir eliminar as linhas de impressão. Agora, no decorrer do processo, você vai ver como que vai fazer. E se você quiser ter esse produto aqui, lembre-se que eu sempre deixo os links ou na descrição ou no comentário fixado. Vai ter o link disso aqui, do Top Coat e de todos os outros materiais das impressoras que eu uso aqui. Mas também a gente vai precisar de lixas, galera. A gente vai precisar de lixa. As lixas que eu vou utilizar aqui para o nosso vídeo de hoje é uma lixa de número 100 e uma lixa de número 600, beleza? Então, aqui a minha peça ela tava com os cabelinhos decorrentes da impressão 3D, né, que fica às vezes, os famosos strings, né? Eu já dei uma lixada numa das cabeças e agora eu vou passar a lixa aqui em outra. Porque quando eu passo a lixa, é pra gente remover os cabelinhos, aquele que eu passei o maçarico para remover, mas não remove 100%. Então a gente vai passar aqui essa lixa número 600 primeiro, né? Só pra gente tirar esses cabelinhos que ficaram aqui grudados e etc e tal na peça. E aí depois a gente vai passar a lixa mais grossa, porque aqui na parte da camada de topo sempre é a parte que fica com a camada mais aparente. Então, como eu mostrei aí pra você, ela sempre fica com essa parte aqui da camada um pouco mais alta, né? Então aqui a gente vai ter que passar uma lixa mais grossa pra gente eliminar isso aqui. E essa vai ser a lixa de número 100. Que eu vou passar aqui pra gente eliminar um pouco dessa camada de topo que fica aqui, beleza? Aqui embaixo também, onde tem a área de contato com o suporte, é uma das partes que fica bem marcadas, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então também vamos passar uma lixinha aqui para eliminar um pouco dessas marcas. Bom, galera, terminei de lixar aqui uma das cabeças, agora eu vou terminar de lixar a outra aqui. E aí a gente já vai passar o produto aqui para vocês verem como que faz, beleza? Eu vou fazer um cortezinho rápido aqui. Alguns momentos depois. Bom, galera, deu boa aqui. Terminei de lixar as duas cabeças, lá ele. Então agora nós vamos passar aqui o Top Coat em uma das cabeças. E na outra cabeça a gente não vai passar nada, a gente só vai passar o primer para depois a gente
comparar, né? Então aqui eu vou só passar o primer nela, e nessa daqui eu vou passar o top coat, e depois a gente vai passar o primer. Só que tem um processo antes, né, de fazer isso, e aí vocês vão acompanhar aqui, beleza? Bom, pessoal, quando você receber o seu top coat aí na sua casa, ele vai vir dentro de um sachê. Ele vai vir nesse sachêzinho assim. O que eu aconselho que você faça? Que você compre também uns tubinhos desse aqui. É baratinho, você paga aí mais ou menos uns 50 centavos, R$1, dependendo, até menos, por, sei lá, por 100 unidades, 50 unidades desses frasquinhos de 30 ml. Ou você pode pegar de 60 ml também. Mas enfim, aqui no meu eu fiz isso aqui, ó. Você pode comprar já ele preto, né? Tem na cor preta, todo preto, que eu acho que seria até melhor, só que daí é um pouquinho mais caro. Então, como eu não quis comprar e eu já tinha desses frascos aqui que eu utilizo para mim fazer todas as minhas coisas aqui, ó. Colocar álcool, colocar diluente, colocar o látex, né? Eu coloco tudo nesses tubinhos. Então, eu pintei ele, tá? Eu pintei ele com canetinha de escrever em CD, ou aquelas de quadro, né? E passei fita isolante aqui em tudo. Por quê? Porque isso daqui é um material que ele cura com luz UV. Ou seja, qualquer raio de iluminação que tenha luz UV vai fazer com que o produto endureça, né? Fique calcificado. E a gente não quer isso. E se você colocar em algo transparente assim, vai dar problema depois. Você vai perder o seu produto. Aí a lente também vai perder o frasco, né? Então você tem duas perdas aqui, né? Perde o produto e perde o frasco. Então eu aconselho que você coloque num frasco todo escuro. Ele tem que ser todo escuro para que você possa manter ele, certo? Então beleza. Dito isso, você vai cortar a pontinha aqui. Você pode ver que ele tem uma espécie de pinguelinha aqui, ó. Já tem aqui os cortes indicando para você cortar aqui. E aí você vai despejar o produto aqui dentro, certo? Ele estando fechado, longe de luz, longe da claridade, não vai dar problema. Você vai ter produto por muito tempo. Como que você vai aplicar ele na sua peça? Você vai aplicar ele da seguinte forma. Deixa eu botar uma luva primeiro, que é muito importante também. Beleza, então, estamos aqui com o produto. Eu desliguei a luz, até não esqueci de avisar. Pode ser que fique um pouco escuro, porque estava saturando demais, né? Como a peça é branca. Então, você vai pegar um pincel. Esse pincel que eu estou utilizando aqui é um pincel de maquiagem, tá? Ele é um pincelzinho daqueles bem vagabundinho. E aí, você vai pegar o seu produto, o top coat, e você vai colocar aqui na peça. Ó, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar um pouco aqui. Pronto. Coloquei um pouco aqui. Tampa, né? Para evitar que entre luz e o produto se calcifique ali. E aí com o pincel você vai espalhando ele na direção primeiro das camadas, certo? Ou seja, a peça foi impressa assim. Beleza? Então eu vou passar na direção das camadas para que o produto adentre as camadas. E aí depois eu vou passar contra as camadas para que a gente faça com que ele crie uma película ali. E aí depois você vai vir com a luz ultravioleta e eu vou explicar para você como que você vai fazer. Então vamos lá, vamos espalhar aqui, ó. Não precisa ter medo, tá? Não tem muita frescura. Só que eu aconselho que você espalhe bem. Por quê? Porque se você deixar esse produto se acumular demais em alguma parte, você vai perder detalhes da sua peça. E a gente não quer isso, né? A gente não quer perder detalhes da nossa peça. A gente quer que a nossa peça tenha todos os detalhes possíveis. Então, isso é uma coisa que você tem que se atentar bastante. É com a questão da quantidade de produto que você vai colocar. Então, você vai passar aí toda essa peça, vai passando. Ó, você tá vendo que eu tô passando na direção das camadas, certo? E contra as camadas. Para fazer com que o produto... Nossa, tá travando a língua aqui. Para fazer com que o produto ele pegue bem em toda a peça. Terminou de espalhar bem? Vem aqui e coloca mais um pouco. Agora eu vou colocar aqui, ó. E aí a gente vai espalhando. Espalha por tudo. Como eu falei, eu aconselho que você espalhe tudo primeiro. Passa aí na sua peça, espalha bem. E aí depois você vem com a luz UV dando o acabamento final, que é onde a gente vai curar a peça, né? A gente vai curar esse material que a gente passou aqui. Espalha bem, vê se não ficou acumulado em nenhum canto. Se ficou, você vai lá e passa o pincel, espalha de novo, certifica de que está aplicado em toda a peça. Bom, aqui eu acredito que já está aplicado em tudo. Agora a gente vai aplicar a luz UV. Nós vamos aplicar a luz UV para a gente curar o material aqui. E para fazer essa cura, eu vou utilizar essa lâmpadazinha aqui que eu tenho,
que eu comprei na Shopee, assim como o Top Coat, tá? O Top Coat eu também comprei na Shopee. A gente vai usar ela para curar aqui. Ah, mas Patrick, eu não tenho dinheiro para comprar uma lâmpada dessa. Como é que eu vou fazer? Você vai e coloca a sua peça um pouco no sol. Obviamente, como é PLA, você não vai deixar muito tempo, né? Você só leva na rua ali. Fica ali uns 2, 3 minutinhos, porque isso aqui cura muito rápido, tá? É 2, 3 minutos e a peça já, o material já tá curado. Você não precisa deixar muito tempo. É 2, 3 minutos. No máximo 3 minutos, se você for deixar no sol, né? No tempo, exposto ao tempo. Porque a gente sabe que o PLA no sol, ao tempo, dá problema, né? Então você vai passar aqui e vai curando, né? Vai passando a luz UV por toda a peça. E aí depois você vai ver como que ela vai ficar. 6h30 depois. Bom, galera, já tá curado a nossa peça aqui. Ela até fica um pouco reluzente, né, quando você passa. Ela já tá curada, eu até poderia deixar um pouquinho mais. E como que vai acontecer? Você vai ter que olhar. Passei a primeira vez, cobriu bem? Ótimo. Já pode aplicar primer e etc e tal. E os outros procedimentos que eu vou mostrar depois. Porque se você aplicar a tinta direto aqui, o primer, enfim, ele não vai ficar muito bem, ele não vai aderir muito bem à superfície, tá? Você tem que fazer um procedimento antes, para depois sim você aplicar primer e outros produtos para você poder pintar. Mas vamos lá, vamos começar aqui primeiro. Aplicou aqui, não ficou bom? Ah, não gostei, não cobriu muito bem, ainda tá dando marca de impressão. Então você vai pegar, vai passar o produto de novo, que inclusive é o que eu vou fazer aqui, porque eu vi que ele não cobriu muito bem. Só que antes disso você vai ter que dar uma lixadinha, né? Dar uma lixada com a lixa 600. De levezinho, não precisa ser nada exagerado. Só dá uma lixadinha. Tira um pouquinho da poeira com o pincel, tá? Usa um pincelzinho para tirar uma poeirinha aqui. E aí, aplica o produto de novo. E é isso que eu vou fazer agora. Então, vou pegar aqui e vou dar uma lixadinha de leve. Bem de leve mesmo. Não precisa ser nada muito minucioso. Show. Passa um pincel agora para tirar o que ficou de poeira da lixa aqui. E agora, vamos passar o produto novamente. Repetir o mesmo processo. Na maioria das vezes, no que eu testei aqui, você passar 2 camadas já vai ser o suficiente, tá? Não precisa passar demais. Mas aí vai muito do que você quer. Se você achar que ficou bom, beleza. Se não, passa de novo. E lembrando, galera, que os links de tudo que eu estou usando aqui estarão na descrição, beleza? Ou no comentário fixado. E também já aproveita e clica aí no botão hypar, dá aquele likezão se você está curtindo aí o tutorial, tá achando interessante. Comenta aqui embaixo se você já tinha visto esse produto, se alguém já tinha mostrado, se você já tinha visto em algum lugar ou tido uma ideia parecida. Eu sei que tem alguns produtos que a galera utiliza para resolver essa questão aqui das linhas de impressão nas peças de impressão 3D, né? A maior parte dos problemas é na pintura de colecionáveis, né? É para action figures. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta aqui. Então, foi uma solução que eu encontrei para eliminar esse problema quando a gente pinta as nossas peças de impressão 3D de filamento, que é quase impossível a gente conseguir eliminar. Então esse produto ele é fácil acesso. Eu gastei aqui na minha cidade uns R$13. Eu decidi comprar pela Shopee porque pela Shopee é mais barato. Eu acho que eu paguei, não sei se foi R$8 por cada unidade ou R$7. Então tipo, de R$13 para R$7 dá bastante diferença, né? Então por isso eu resolvi comprar pela Shopee, que valeu muito mais a pena para mim, né? Valeu bem mais a pena, bem mais em conta o preço. E aí, como eu tô usando bastante, então vale mais a pena comprar em quantidade e deixar aqui guardado. Então tá, ó, passei de novo aqui, já passei por tudo, né? Não preciso passar em outros lugares novamente. Já cobri toda a peça aqui com o Top Coat. Acredito que assim já vai ser o suficiente para eliminar as linhas de impressão. E de preferência, usa um pincel igual esse aqui, galera. Usa um pincel igual esse aqui, porque ele vai ser muito mais fácil de você conseguir espalhar, né? Porque ele é tipo um lequezinho, né? Então ele espalha com mais facilidade. E agora é só a gente vir com a luz UV e curar novamente até dar o tempo aí. Lembrando que é de 2 a 3 minutos, né? Você tem que passar em toda a peça. Pode ser que demore um pouquinho mais. Se você tiver uma máquina de cura, melhor ainda. Vai ser, você só coloca lá dentro a sua peça, espera ali uns 2, 3 minutos, ela já vai ter curado. É bem mais simples. Bom, pessoal, terminei de curar aqui a nossa peça. E como vocês podem ver, ela já está bem lisa. Aqui ficou um pouco poroso. Eu poderia até dar mais uma lixada, mas como é só para fins didáticos, para mostrar para vocês como que funciona esse produto, eu não vou fazer um acabamento tão minucioso assim. Então aqui a gente tem as 2 cabeças e agora que vem o pulo do gato. Como ela fica uma superfície muito lisa, por causa que ela se torna tipo uma resina, né? E brilhosa, a gente tem que passar verniz. E o verniz que eu vou utilizar aqui para a gente poder
cobrir a peça antes de passar o primer é esse verniz aqui da Color Art acrílico fosco. Então eu vou passar o verniz aqui na peça e aí depois a gente vai aplicar o primer. E aí vamos aplicar o primer nas duas peças e aí a gente vai comparar para ver qual delas ficou com mais linhas de impressão aparentes, beleza? Bom, e agora, pessoal, eu vim aplicando aqui o verniz com finas camadas, né, só para que a gente possa cobrir a peça o suficiente para poder aplicar o primer depois. E aí, depois de aplicar o verniz, obviamente a gente vai esperar secar e já vamos começar a fazer a aplicação do primer, beleza? Agora eu já estou fazendo a aplicação do primer aqui em uma das cabeças do Homem de Ferro. Eu comecei pela cabeça que não tem o top coat aplicado, justamente para que você possa ver bem como que vai ficar, né, depois da aplicação do primer direto na peça pura. A peça tá lixada, mas não tem o produto que eu mostrei para você aqui no vídeo. É só a peça mesmo e a aplicação do primer preto. Bom, e agora eu vim fazendo a aplicação do primer na cabeça que já tem o top coat aplicado. Você vai observar aqui no vídeo que já tem uma outra textura quando a gente aplica o primer sobre a peça que tem o top coat aplicado. Ele preenche totalmente os vãos que ficam entre as linhas das camadas de impressão, deixando que a peça fique totalmente lisa. E no final vai parecer que é uma peça feita de resina. O acabamento realmente fica totalmente diferente, fica muito bom. Bom, pessoal, e só aqui com o primer aplicado já é possível observar a grande diferença entre as duas peças. Olha como ela fica bem mais lisa. Claro que se eu fizesse um acabamento bem mais minucioso, eu conseguiria eliminar bem mais, né, algumas linhas de impressão que talvez tenha ficado. Ó, uma das partes que dá pra gente perceber bem é aqui, nessa parte onde seria a orelha. Você pode ver, ó, que ali você enxerga bem as linhas de impressão. E já nessa peça aqui você quase não enxerga. E aqui você enxerga bem. Em toda a peça, na verdade, ó, você consegue notar as linhas de impressão ali, ó, da peça. E aqui, essas linhas praticamente sumiram. Você consegue enxergar algumas linhas ainda, sim, mas isso aqui é porque eu não fiz um acabamento tão minucioso para que a gente conseguisse eliminar 100% das linhas. Se eu fizesse esse acabamento, você teria uma peça igual a essa aqui, que eu fiz do Homem de Ferro, que é a mesma peça que eu utilizei aqui, certo? Aqui eu fiz o mesmo tipo de acabamento. E se você for observar, olha como que tá essa pintura. Você não vê linhas de impressão aparentes. E essa é uma peça de PLA, certo? Procura aí na sua cidade ou acessa aqui o link abaixo. Esse é o produto que eu estou utilizando aqui. É um produto bem comum, bem fácil o acesso. A ideia era justamente essa. Eu queria já há muito tempo conseguir eliminar as linhas de impressão das minhas peças de impressão 3D. E eu não conseguia, até que depois de diversos testes já utilizei aquela massa de correção. Mas aquela massa de correção, ela é muito ruim de você lidar com ela dá uma trabalheira danada. E aqui, sem contar que é um produto fácil acesso, você passa ali com um pincel ali rapidinho, você cura, você dá uma lixada bem básica e você tem esse tipo aqui de acabamento, você vê que a própria textura da peça já mudou comparada com essa daqui, ó. Parece que é uma peça de resina mesmo, né? E funciona muito bem. Tô usando isso agora. E o melhor de tudo, o acabamento dele é muito fácil. O preço é baixo e ele rende bastante, tá? Cada coisinha, cada refil desse, se eu não me engano, são 10 ml que vem aqui dentro. Tá aqui, ó, 10 ml. E isso dura muito, galera, dura muito. Então, se você comprar o kitzinho, que nem eu deixei aqui na descrição, que vem, eu acho que 4 ou 5 desse aqui, dá uns 40, 50 ml, você vai conseguir fazer muitas peças. Eu fiz várias peças, eu fiz esse busto aqui do Homem de Ferro. Eu passei aqui nesse Pikachu também, pra fazer um vídeo teste. Eu passei em todo esse busto do Vegeta, né? Olha só esse busto do Vegeta, você praticamente... Cadê as linhas de impressão? E esse aqui foi impresso em PLA. Ó, tá até aqui, ó. Botei um gessinho ali no meio pra dar um pezinho a mais. Então você consegue fazer, render muito esse produto aqui. E ele funciona bem. E que nem eu falei, se você não tiver uma lâmpadazinha UV, você pode ali, coloca uns 2, 3 minutinhos no sol, vai girando ali, e aí ele vai curar. E aí você vai conseguir resolver esse problema das suas linhas de impressão nos seus action figures. Que às vezes a gente fica até com um pouco de receio de vender uma peça por causa das linhas de impressão. E isso aqui é uma coisa que você vai poder usar nas suas impressões 3D, nos seus action figures, para eliminar as linhas de impressão. Essa aqui é uma cabeça que eu imprimi ela com altura de camada
0,16 e mesmo assim você consegue ver linhas de impressão aparente na peça, né? Você consegue ver as linhas de impressão e com esse produto você consegue eliminar e ter um acabamento muito da hora nas suas peças de impressão 3D. Bom, então, os links estão todos aqui na descrição ou no comentário fixado. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e torne-se um membro patrocinador. A partir de R$15,99 você já vai ter acesso aí a benefícios exclusivos aqui do canal. Eu vou soltar uns vídeos premium aí, uns treinamentos, algumas lives também que vão ser ao vivo e depois serão privadas para membros. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo mais premium, se torna um membro aí. Mas se você não tiver condição também, não tem problema. Tem outro nível de membro, só que o outro nível de membro não tem acesso aos conteúdos exclusivos, né? É só uma doação simbólica, que é R$3,99. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou estar deixando um vídeo para você aqui na tela se você não sabe como diluir as suas tintas. E na semana que vem também eu vou estar deixando o vídeo aqui do tutorial mostrando como eu fiz essa pintura metalizada sem utilizar tinta automotiva, beleza? Vai ser muito da hora, vocês vão curtir. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, eu sou Patrick Lucena, você está no canal Geek Komodo 3D Print Studio.